Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito boa tarde para você, ouvinte da manhã, ou para você, internauta, boa tarde. Estamos com o entrevistado do dia, e o nosso tema hoje, conhecendo diabetes, seus sintomas e suas características. Convidamos para estar aqui o Dr. Fábio Araújo de Sá. Ele é médico clínico geral, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em farmacologia, diretor do CADID, que é o Centro de Atenção ao Diabético e Telemedicina, e também associado à Sociedade Brasileira de Diabetes e à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, habilitado SAVIC, que é o suporte avançado em insuficiência cardíaca. Dr. Fábio Araújo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, amigos da Sintonia da Tarde. É um prazer estar aqui. Qual o município e há quanto tempo está atuando em Manhuaçu? Bem, eu sou natural de Caputira e desde cedinho, desde 79, nós viemos aqui estudar no Tiradentes e estamos aqui na cidade com muita honra, onde constitui minha família e trabalhamos com muito afinco, com muito prazer. Doutor Fábio, nesse tema, quando a gente fala sobre diabetes, é importante a gente entender o que é diabetes primeiro. Sim, o diabetes, nós sabemos que o diabetes ele é uma doença causada pelo excesso de açúcar no sangue. E a gente sabe que esse açúcar no sangue ele pode ser causado pela falta da insulina, que é aquele hormônio que pega o açúcar e leva para dentro das células, para dentro do organismo. Então, toda vez que o açúcar sobe, dá uma hiperglicemia, nós chamamos do diabetes. E esse desequilíbrio aí desencadeia várias situações, não é? Sim, sim. E hoje nós sabemos que esse desequilíbrio ele vai trazer danos deletérios, complicações cardiovasculares, oftalmológicas, renais. Por isso que é muito importante, diga-se de passagem, essa nossa entrevista, esse bate-papo que eu quero aproveitar e parabenizar justamente para essa educação, para que vocês que estão nos assistindo, passar isso, replicar isso, para evitar que o tratamento do diabetes hoje, ele parte da educação, do esclarecimento. E quais são os tipos de diabetes, doutor? Bem, por incrível que pareça, se eu falar que existe mais ou menos 54 tipos de diabetes, o pessoal vai ficar meio assim, porque realmente existem subtipos. O que a gente tende muito a pensar é o seguinte, né? O que é o mais comum é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Eu acho que se a gente abordar esses três, a gente já está indo muito bem, digamos assim. Como diferenciar esse tipo 1, tipo 2? O diabetes tipo 1, a gente sabe o seguinte, porque, como eu disse, o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, então, muitas vezes, se ele já nasce com um problema imunológico, a pessoa já tem uma doença autoimune, a gente caracteriza, né, como diabetes tipo 1. Agora, aquela diabetes que a pessoa vai adquirir com a idade, porque por motivos que nós vamos discutir daqui a pouco, aquele diabetes de mais idade que adquiriu posteriormente, aí nós chamamos do diabetes tipo 2. E o diabetes gestacional é aquele que a mulher, quando na gravidez, ela pode desenvolver essa baixa insulina, ou seja, a insulina, que é esse hormônio que é produzido pelo pâncreas, ele abaixando, ele não tendo uma concentração boa no sangue, por isso que muitas vezes a gente tem, o diabético toma insulina, muitas vezes, para suprir esse déficit. Então, nós deparamos aí com a predisposição a diabetes e também a questão da hereditariedade, que é fundamental, né? Sim, e é uma coisa interessante, porque olha só, vamos supor, a pessoa que tem a mãe diabética, um pai diabético, ele vai ter mais chance, sim, de adquirir. Se ele tem irmãos, também ele tem mais chance de adquirir. E por incrível que pareça, o diabetes tipo 2, ele tem mais hereditariedade, ele tem mais carga genética. Às vezes, vamos supor, você tem um pai e a mãe, você pode ter até 70% de você ter diabetes. E muitas vezes a pessoa tem tendência a achar que o diabetes tipo 1 tem mais genética influída. Não, o diabetes tipo 2. Então, por isso que é muito importante. De novo, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, se você tem irmãos diabéticos, tem pai diabético, procure desde já fazer o screening, procure fazer os exames para dar um diagnóstico bem precoce. Ter o melhor acompanhamento, né? Exatamente, o melhor acompanhamento. Doutor Fábio Araújo, a questão ainda no nosso tema aí, focando o diabetes, né? As principais complicações na vida do paciente são várias, né? Sim, é o mais interessante isso. Inclusive hoje, por incrível que pareça, saiu na SOCESP um post muito interessante mostrando que a mulher diabética, ela tem 36% mais chances de ter um infarto. Olha que interessante.
36%. E as maiores complicações do diabetes, porque olha bem, se nós estamos falando de excesso de açúcar no sangue, esse açúcar vai obstruir vasos. Então, se obstruir os vasos dos olhos, vai ter uma doença chamada retinopatia diabética. De novo, quem é diabético tem que procurar oftalmologista, nem que seja uma vez por ano. Muitos ficam cegos, meu amigo, desnecessariamente. Da mesma forma, se houver uma obstrução das artérias renais, por que o diabético para muito na hemodiálise? Então, mais uma vez, complicações vasculares, macrovasculares. Por que o diabetes amputa órgãos, pés, perna? Então, as complicações macrovasculares e microvasculares, principalmente. Agora, uma outra coisa interessante. Quem é diabético já tem 2 meias chances de ter uma complicação cardiovascular. Então, ele já tem mais chance de ter um derrame, ele já tem mais uma chance de ter um AVC. E outra coisa, metade do pessoal que é diabético tem complicações cardiovasculares. Então, se ele tem mais chance de ter um infarto, de ter um AVC, é mais um motivo de controlar o diabetes. Doutor Fábio, a não preocupação com o que se alimenta pode desencadear o quadro de diabetes? Olha, é interessante. Sim, porque vamos levar em consideração que o açúcar ele foi criado, né, inventado, né? E hoje, com esses alimentos, né, muitas vezes, né, feitos aí de uma forma industrial, juntamente com falta de exercício físico. Então, por exemplo, por isso que eu falo com meus pacientes, não adianta medicação nenhuma boa se você não tiver hábitos alimentares adequados, se você não diminuir ou parar o tabagismo, não fizer também exercícios físicos, que a grande vantagem é essa. Hoje, os meninos não estão brincando igual a minha geração, pipa, bicicleta, então é aquela coisa de videogame parado. Então isso já vai gerar o quê? Uma gordura interna, a gordura abdominal, visceral. E é essa gordura, essa barriguinha que muitos têm aí, ó, e coloca a culpa da cervejinha e outras coisas, não. Essa gordurinha já é uma predisposição para o diabetes, essa gordura abdominal. Então, aqueles que estão meio barrigudinhos aí, fiquem atentos. Então, nós podemos considerar que a atividade física, uma caminhada, tudo aí vai colaborar para evitar o desenvolvimento da doença. Exatamente. E não somente o diabetes, mas inclusive aquelas pessoas que não são diabetes para evitar a pressão alta, né, a hipertensão arterial e outros problemas. Quer dizer, então hoje essa geração que está parada, ela desenvolve mais diabética e outras doenças responsáveis por essa, né, inércia, digamos assim. E quais exames detectam se o paciente é diabético? Ótima. Essa pergunta ela é formidável. Parabéns. É o seguinte, nós sabemos que a gente tem os sintomas, que a gente vai conversar, que é aquela velha história da sede excessiva, né? Emagrecimento, urinando muito. Então isso já é um alerta. É um alerta procurar o médico. Aí o cara fala assim, vamos fazer somente aquele exame da glicose em jejum. Não. Só a glicose em jejum não resolve, que é a glicemia. Por quê? Se a pessoa fica uns 2, 3 dias alimentando quase que brincadeira, mas água e alface, na hora que ele fizer o exame de jejum, ele vai mostrar uma glicose baixa. Da mesma forma, se você vai fazer um exame só com o estômago cheio, também ela vai estar alta. Então nós temos sim a glicemia de jejum e tem um exame importantíssimo. Peça ao seu médico, se ele já não pediu, chamado hemoglobina glicada. Esse exame, caros ouvintes, eles vão mostrar o quê? Ele vai mostrar os últimos 3 meses, como está o seu açúcar no sangue durante os 3 meses. Então esse exame, já fica uma dica, se ele deu acima de 5,8, converse com o seu médico. Chama hemoglobina glicada. Não estou dizendo que se você fizer e der 5,8, você tem que achar que você está diabético, não. Mas já é um alerta, porque é o pré-diabetes. E se me permite, antes não tratava pré-diabetes. Hoje nós temos que tratar o pré-diabetes sim, que há mais anos o médico falava, não, é só o início. Quer dizer então que eu tenho uma goteira. Eu vou esperar chover para subir no telhado para consertar? Não, nós temos que tratar, por isso que eu falo, o diagnóstico precoce ele é muito importante. E esses são os exames de sangue, que são os exames mais apropriados. No entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o médico Dr. Fábio Araújo de Sá, e o tema, conhecendo o diabetes, seus sintomas e suas características. Doutor Fábio, como é realizado o diagnóstico e rastreamento para a classificação do diabetes? Pois é, esse rastreamento, como eu disse, a gente vai pegar o exame de sangue e a gente vai começar. Se você tem uma glicemia de jejum,
que ela está passando aí dos seus 90, 100, então nós já vamos começar a suspeitar. Tem a glicemia pós-prandial, ou seja, muitas vezes a gente pede a pessoa para ir em casa, almoçar e 2 horas depois tirar o sangue de novo. Ou se não, ir no laboratório, que eles vão dar uma coisa para você beber, um líquido, e vai medir a glicose vendo isso. E a hemoglobina glicada, que eu te falei. Então, esses 3 parâmetros são os principais screenings para eu classificar como pré-diabetes e já o diabetes, como diz, já instaurado. E sobre o tratamento do paciente portador do diabetes, como que é esse tratamento hoje? Olha, fantástico. O tratamento começa o quê? Dieta, exercício físico. Não adianta. O melhor medicamento que temos não vai substituir. E nem pode substituir. Eu brinco que às vezes o remédio é tão bom que a gente, conforme o paciente, você não deve dar para ele não. Porque você vai dar e falar assim, não, então agora eu vou poder comer meus doces, eu posso comer. Então é o seguinte, o diabético, ele pode sim alimentar bem. Tem, inclusive, boas receitas que o diabético, depressão que o diabético não pode comer nada. Não, obviamente o diabetes tipo 1, aquele que só depende de insulina, então com níveis altíssimos, ele tem que fazer a sua dieta. Mas, inicialmente, exercício físico, aquela velha história. Eu enchi o tanque de um carro, deixa ele na garagem, ele não vai esvaziar o tanque. Então, se você alimentou e você praticar esportes, se você caminhar, você vai gastar energia. E o que é energia? A glicose, é o açúcar no sangue. Então, isso é importante, você ter esse gasto calórico e também o exercício físico para compensar todo o sistema do organismo. Em todas as situações que envolvem a pessoa que é portadora do diabetes, é necessária a insulina? Não, não. Isso é interessante. O diabetes tipo 1, sim. O diabetes tipo 1 é como eu disse, ele tem imunologicamente, digamos assim, o próprio organismo reagiu contra, então o pâncreas não vai produzir insulina. Então esse aí vai ser. O diabetes tipo 2, em determinados casos, também precisa de insulina. Mas olha que interessante. Até 2007, mais ou menos, nós tínhamos aí metformina, glibencamida e insulina, que era mais ou menos as 3 medicações. De 2014 para cá, a diabetologia mudou demais. Então nós temos medicações fantásticas que evita a morte, evita que a pessoa vá parar na hemodiálise, evita que fique cego, evite que tenha amputação. Agora, vai depender o quê? Eu já tive paciente que estava usando insulina e parou de usar, teve paciente que diminuiu a insulina, então por isso que cada caso é um caso, é diferenciado, vai depender muito do grau. E outra coisa, meu amigo, muitas vezes quando o paciente chega a diagnosticar, ele já está com diabetes há muito tempo, então já tem muitas lesões, já tem muitas complicações. Então, por isso que eu falo de novo, vamos fazer esse screening, vamos fazer esse tratamento. É por isso, inclusive, se você me permite mais uma vez, nós estamos aí lutando e tentando fazer um ambulatório só de diabetes na rede SUS. Inclusive, quero agradecer muito todos os vereadores que nos receberam lá poucos dias atrás. E nós fizemos uma palestra lá mostrando a importância. A Secretaria de Saúde também abraçou e toda a comunidade. E em breve, se Deus quiser, nós vamos ter um ambulatório de diabetes na rede SUS, justamente para suprir essa falha. E dentro dessa realidade, o que nós podemos considerar de números do diabetes no Brasil e, mais precisamente, em Manhuaçu? Isso é alarmante, porque olha interessante. No Brasil, hoje nós temos a média de 17 milhões de diabéticos. Aí, antes da Covid, nós fizemos uma tomada de todos os bairros, das zonas rurais, de todos os postos de saúde sobre o diabetes aqui em Manhuaçu. E agora, depois da Covid, nós fizemos de novo. Teve lugares que teve aumento de 50%. A média é de 8 a 9% da população. Arredondando, Manhuaçu está o quê? Uns 100 mil habitantes, digamos? Por aí, A né? média. Então vamos supor que a gente está com 8 mil diabéticos aqui em Manhuaçu. Se você ver na rede SUS, só tem 4 mil, digamos, lá registrados. Quer dizer, então, que nós temos mais 4 mil que não sabem. E se a gente for levar o número de pré-diabéticos, nós temos mais ou menos 15 mil aqui em Manhuaçu. Desses 15 mil, 4 mil estão sendo tratados, alguns, o que mostra o seguinte, tem muitos diabéticos em casa, subdiagnosticados, que não sabem que tem. E a importância disso aqui, a importância de uma entrevista dessa, a importância de um bate-papo desse é justamente isso.
Não é alarmar, mas é alertar você que tem casos na família ou tem algum desses sintomas. Doutor Fábio Araújo, na questão da cura, diabetes não tem cura, é verdade, né? Infelizmente ainda não temos, não. E outra coisa, e é uma doença silenciosa, além de não ter cura. Mas eu volto a dizer, há bastante anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, se o paciente descobrisse que é diabético, a gente falava assim, de uma forma lúdica, lógica, né? Tomara que ele não fique muito velhinho, não. Sabe por quê, doutor Fábio? Você quer que ele morre novo? Não, porque o diabético fatalmente ia acontecer o quê? Se ele ficasse muito idoso, ele ia ficar cego, amputado e na hemodiálise. E hoje não. Hoje, com as drogas, com todo esse crescimento, a pessoa pode levar uma vida, digamos, praticamente normal. É uma doença que tem controle, não é? É uma doença que tem controle. Sim. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Doutor Fábio, agora mudando um pouco, vamos falar sobre telemedicina, o que é a telemedicina e esse avanço. O doutor Fábio, inclusive, é pioneiro nesse tipo de atendimento. Sim, e foi muito interessante porque com a Covid, a telemedicina ela teve esse avanço. E principalmente aplicado no diabetes. Por quê? Muitos pacientes que estavam tratando do diabetes, quando deu Covid, o que ele fez? Ficou em casa. Parou de ir no médico, parou de fazer exames. E a telemedicina, ela veio para isso. A telemedicina não é para substituir a consulta presencial. Nem todas as consultas podem ser feitas por telemedicina. Telemedicina não é feita em WhatsApp, não é aquele bate-papo. A pessoa vai sim, uma plataforma segura, assinatura digital, que é mandado para a farmácia via. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 500 pacientes do CADIT com telemedicina, inclusive de outras cidades e até de outros países. Eu volto a dizer, a telemedicina ela não é um substituto, ela é um complementar. Às vezes o paciente mora longe, ele está bem, pode fazer o retorno, evita dele ter gasto com gasolina, e pode comprar o remédio. Então, a telemedicina ela veio para ficar. É só mais um instrumento nas nossas mãos, com as bênçãos de Deus. Só esclarecendo de forma resumida, a telemedicina é um atendimento em que a pessoa pode estar na casa dela, vai conectar num link e vai conversar com o médico em tempo real. Exatamente. No próprio celular ou no computador, a gente tem essa conexão e hoje, né, praticamente todo mundo tem. É tanto que nós temos hoje, eu já tive consulta do paciente no alto da lavoura do café lá da Panha, que ele fez o tratamento, voltou, não pôde vir, entrou em contato, passamos a receita para ele no próprio WhatsApp, ele mandou para a farmácia comunicou. Então é o seguinte, é não presencial, mas de uma forma com pessoalidade, com humanização. Isso é muito importante. Doutor Fábio Araújo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui. Boa tarde. Muito bem, no entrevistado do dia nós conversamos com o Dr. Fábio Araújo de Sá e o nosso tema, conhecendo o diabetes, seus sintomas e suas características. Para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.